saúdo, amados irmãos, na paz do Senhor. É com motivo de grande alegria que eu venho trazer a palavra do Senhor. E agradeço a confiança da nossa pastora presidente Loide Ramos e do nosso pastor Gideon Júnior. Aqui quem vos fala é a evangelista Cristina. Nós estamos meditando no capítulo 4 de 1 Samuel. E é muito interessante como que a gente tem visto, às vezes, as pessoas trocando a presença de Deus por um simbolismo, ou achando que o Senhor ele está presente em determinadas situações, quando, na verdade, Deus ele não está presente. Deus ele não está sendo conivente com nada daquilo que está acontecendo. Deus ele não está aceitando muitas orações. Deus não está aceitando muitas situações. Por quê? Porque o povo muitas vezes se afasta da presença do Senhor. E hoje nós vamos ver o versículo 10 que nos diz assim: Pelejai, pois, os filisteus, e Israel foi vencida, e fugiram, cada qual para suas tendas, e houve uma grande mortandade, pois caíram de Israel 30.000 homens de pé. Foi uma matança terrível. E a gente entende que os filisteus, que os israelitas, eles não estavam preparados para esta guerra, pois eles acreditavam que Deus daria essa vitória. Realmente, não é na força do nosso braço, é o Senhor quem nos direciona a tudo. Mas o interessante aqui, irmãos, é porque o povo de Israel estava tão seguro de outras vitórias que tinham acontecido de uma maneira sobrenatural, que eles acreditariam que Deus daria vitória para eles também naquela situação. Mas como nós falamos anteriormente, Deus ele não é conivente com o mal. Deus ele não vai se associar de maneira nenhuma ao mal. Ele não vai mudar a sua natureza somente para nos agradar. E algo que me leva a lembrar dentro desse texto é a situação de Josué, lá na cidade de Ai, que é muito interessante, irmãos, porque quando Josué ele vai para ganhar aquela cidade, ele de Jericó, que ele está em Jericó, ele leva até Ai e ele manda os espias chegarem até lá, e quando os espias voltam, eles falam assim, não, tem pouca gente lá, não precisa nem subir todo o povo, a nossa vitória vai ser certa. E eles vão ali acreditando que vai dar tudo certo. Só que existe um pecado no meio daquela situação, né? E o pecado, como a gente vê à frente, foi a causa. Né? Um só membro daquela comunidade violou leis específicas dadas por Deus, que foram impostas por ele, e todos os outros foram responsabilizados pelo pecado. E foi uma matança terrível, né? Se perderam muitos homens. Aquele pecado escondido foi a causa desse fracasso. Então, Deus, ele é justo. E ele não vai dar força a nenhum pecado cometido. Enquanto não tiver tudo arrumadinho ali, não vai se resolver. Você vê que Josué ele rasga as suas vestes, né? Ele se coloca diante do Senhor para que o Senhor dê resposta para ele. Porque ele não entende quantas outras vitórias aconteceram de uma maneira sobrenatural. Eles tinham conseguido a queda de Jericó de uma maneira sobrenatural, não usaram armas nenhuma e Jericó caiu, os muros de Jericó. Mas, no entanto, aquela outra cidade que parecia uma cidade pequena, que parecia que eles iam vencer, eles não vencem. Por quê? Porque existe um pecado escondido. E a gente leva essa mesma história, essa mesma situação, né, para esses versículos que a gente está lendo dentro desse capítulo. Aquele povo, eles estavam ali com Ofni e Finéias levando a arca da aliança, né, direcionando a arca da aliança. E, irmãos, aquele povo sabia que Ofni e Finéias não tinham uma vida diante de Deus. Aquele povo sabia
dos pecados que eles estavam cometendo diante do altar. E então o fracasso daquele povo não foi algo muito difícil de saber que aconteceria, né? Porque o pecado, ele ausenta Deus. E as vitórias, elas não acontecem. Todas as derrotas, elas são terríveis. Quando a gente chega no versículo 11, o Senhor nos fala bem assim: e a arca de Deus foi tomada, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Irmãos, exatamente como o Senhor havia dito através de Samuel. Quando a gente volta lá em Samuel 2:34, o Senhor fala como ele faria, né? A tragédia maior foi a arca da aliança ter sido tomada pelo inimigo. E o Senhor, ele fez um alerta. E esse alerta que ele fez através de Samuel para Eli, se o profeta tivesse ouvido, se o profeta tivesse, se houvesse arrependimento dentro daquela situação, nada disso teria acontecido. Essas vidas teriam sido poupadas, nenhuma dessas derrotas teriam acontecido, o povo seria vitorioso diante dos filisteus. Mas, infelizmente, eles não acreditaram, não deram crédito à palavra do Senhor, no caso, o profeta Eli. Ele não deu crédito àquilo que o Senhor falou através de Samuel e não colocou um momento de conserto sobre essa vida, sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre tudo aquilo que o Senhor falou. E, irmãos, quantas vezes o Senhor chega até nós, o Senhor nos fala que nós precisamos mudar de estratégia, que nós precisamos mudar situações na nossa vida, e às vezes a gente persiste. A palavra do Senhor diz que o Senhor nosso Deus, ele é tardio em irar-se, mas ele é justo e a justiça dele acontece. Então, irmãos, a conta chega para todos nós. Então, se o Senhor ele tem nos alertado, se o Senhor tem falado, que hoje os nossos corações eles possam se arrepender, porque onde há arrependimento, irmãos, há misericórdia. A palavra do Senhor diz que Deus ele se arrepende do mal. Então é algo extraordinário nas nossas vidas. Deus ele é tão maravilhoso, que o arrependimento faz o coração de Deus ser transformado, situações serem transformadas, o coração de Deus não, mas situações serem transformadas. Deus, quando ele dá uma ordem a Jonas, que ele fala que ele vai até lá Nínive, fale para aquele povo e tudo, Jonas, dentro do seu coração, Jonas já sabia que se ele falasse para aquele povo, se aquele povo se arrependesse, Deus se arrependeria. E, no entanto, nós sabemos a história de Jonas, que ele vai fugir, mas, no entanto, Deus tem um encontro ali íntimo com Jonas, né? Jonas tem um encontro íntimo com Deus ali na barriga daquele peixe. E a gente entende que Jonas também foi tratado dentro de toda essa situação. Não importa se Deus vai mudar aquilo que ele falou, importa que vai se cumprir o que Deus falar. Então, quando Jonas chega para aquele povo e ele fala, olha, vai haver destruição, vai acontecer assim, 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 aquele povo se arrepende. O rei coloca todos ali para jejuarem, para se arrependerem, e Deus muda a destruição daquela cidade. E Deus ele poderia, com toda certeza, ter mudado toda a história do povo de Israel dentro dessa situação, se eles tivessem se arrependido. Se o profeta tivesse se colocado na posição que Deus queria e ele tivesse consertado o altar do Senhor, a começar pelos seus filhos. E o que nos leva a entender também que nós não podemos passar a mão na cabeça dos nossos filhos. Por mais que nós amamos os nossos filhos, por mais que eles sejam extremamente preciosos para nós, por mais que nós amemos os nossos filhos mais do que a nossa própria vida, muitas e muitas vezes, ou em todas as vezes, por mais que nos doa, nós não podemos ser coniventes com o pecado. Nós não podemos ser coniventes com as coisas erradas que os nossos filhos fazem. Nós precisamos corrigi-los mesmo que doa. Nós precisamos
o tempo todo está mostrando no caminho, né? Como foi dito pelo pastor Heber, nós precisamos ensinar como eles devem estar no caminho do Senhor, andarmos juntamente com eles no caminho, ensinando, olha, isso aqui é errado, e sermos exemplo. É primordial nós sermos exemplo na vida dos nossos filhos, mas nós não podemos de maneira nenhuma passarmos a mão na cabeça dos nossos filhos. Às vezes a gente não quer levantar o nosso filho cedo, às vezes a gente não quer fazer com que eles passem por algumas situações, quando na verdade, se nós não formos duros com os nossos filhos, o que vai acontecer? Vai acontecer da mesma maneira que aconteceu com Ofni e Finéias. Eles faziam tudo porque eles acreditavam que o pai era sacerdote, eles tinham o título de sacerdote, mas eles não faziam as coisas certas diante de Deus. E nós precisamos e nós necessitamos, sermos duros com os nossos filhos, de uma maneira que eles possam entender que servir ao Senhor, não existe nada mais importante do que servir ao Senhor. Nós precisamos estar na presença do Senhor, servindo ao Senhor e colocando os nossos filhos para servir ao Senhor. Porque foi triste. A palavra do Senhor, quando chega no versículo 12, diz assim: E correndo da batalha, um homem de Benjamim veio naquele mesmo dia a Siló, e tinha suas vestes rasgadas e terra sobre a sua cabeça, que nós sabemos que é um sinal de tragédia. E quando chegou eles, eis que Eli estava sentado em uma cadeira, vigiando junto ao caminho, porque o seu coração estava tremendo por causa da arca de Deus. Chegando, pois, aquele homem à cidade, e anunciada as novas, toda a cidade gritou. E quando Eli ouviu o estrondo da gritaria, disse: Que estrondo de alvoroço é esse? E aquele homem veio apressado e deu as novas a Eli. Era já Eli da idade de 98 anos, e os seus olhos estavam escurecidos, de maneira que ele não podia ver. E disse, pois, aquele homem a Eli: Venho da batalha, pois eu escapei, e hoje do combate. E ele disse: O que aconteceu, meu filho? E o mensageiro respondeu e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e também houve uma grande mortandade do povo, e também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi capturada. Que notícia terrível, né, irmãos? Ele teve ali a notícia de que seus 2 filhos tinham morrido, mas a notícia pior do que os seus filhos terem morrido foi que a arca de Deus foi capturada. Versículo 18. E aconteceu que quando ele fez menção à arca de Deus, ele caiu para trás da cadeira, ao lado da porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era homem velho e pesado, e ele tinha julgado Israel durante 40 anos. Irmãos, se ele tivesse vivido em comunhão com Deus, em obediência às Santas Escrituras, esse desastre jamais teria acontecido. No entanto, a sua morte mostrou que interesse do reino ele tinha, no verdadeiro lugar no seu coração. 3 mensagens foram dadas para Eli. A batalha foi perdida, foi a primeira mensagem. 30.000 homens morreram. A batalha foi perdida e 30.000 homens morreram. Foi a primeira notícia que foi dada. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, também morreram. E a arca de Deus foi capturada. Cada uma dessas mensagens foi trágica, mas a perda da arca foi a mais trágica de todas. E por mais que nós tenhamos tudo de importante na nossa vida, tudo, quantas coisas importantes nós temos na nossa vida? Os nossos filhos são importantes, o nosso casamento é importante, a nossa casa é importante, o nosso trabalho é importante. Existem coisas de extrema importância na nossa vida, mas a presença de Deus tem que ser a mais importante de todas. Nós podemos perder tudo, mas a presença do Senhor não. A presença do Senhor, ela tem que continuar nas nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que o que nos separará do amor de Cristo? Será a morte, será a angústia, será a tribulação, será a angústia? E mais à frente fala que estou bem certo de que nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar da presença do Senhor.
Então, que nós venhamos a buscar a presença do Senhor de uma maneira tão intensa nas nossas vidas, que por mais que o amor que nós tenhamos pelos nossos filhos, que por mais que o amor que nós tenhamos por qualquer pessoa, não nos deixe de falar a verdade, não nos deixe de fazer o que é certo e que a presença do Senhor seja honrada. E que se qualquer coisa, por menor ou por maior que seja, quiser nos tirar a presença do Senhor, a gente não aceite de maneira nenhuma. Porque a presença do Senhor é o que nós temos de mais importante. E quando ela é tirada das nossas vidas, todas as outras coisas são tiradas. Porque o fato da Arca da Aliança ter sido tirada, o fato da Arca da Aliança ter sido roubada, pronto, tudo se perdeu. Ali ele perdeu as pessoas que foram para aquela batalha, que foram muitas pessoas que se perderam. Ele perdeu suas duas preciosidades, que eram seus filhos. Todos dois morreram. E posteriormente a gente vai ler que a sua nora também vai morrer. Então assim, ele perdeu tudo. Tudo foi perdido. Porque ele não deu crédito àquilo que o profeta chegou para ele e falou. Uma profecia que foi entregue para ele no passado e que ele deveria ter dado crédito à palavra do Senhor, que tudo aquilo aconteceria. E ele precisava apenas ter tomado uma posição de arrependimento e uma posição rígida em relação aos seus filhos. Só que infelizmente não foi tomada e aconteceu tudo isso.